Sejamos honestos. A infidelidade não surge do nada. Ninguém acorda uma manhã e diz: hoje vou acabar com meu relacionamento. Não é assim que acontece. A verdade é que ela cresce silenciosamente, pacientemente, como um vazamento lento no telhado da sua casa. Gota a gota. Uma mensagem ignorada aqui. Um olhar distante ali. Um abraço que de repente parece mecânico. No começo você nem percebe. Está ocupado demais com a vida. Trabalho, contas, responsabilidades, a rotina diária. Você culpa o cansaço. Diz para si mesmo que ela está apenas cansada. Se convence de que ela está com a cabeça cheia. Mas a realidade é esta. O vazamento já começou. Você só não vai vê-lo até que a estrutura comece a desmoronar. Até que o dano seja irreversível. Até que a alegria compartilhada desapareça. Até que as respostas dela fiquem mais curtas. Até que a mulher que você ama esteja sentada bem na sua frente. E, no entanto, ela não esteja mais presente emocionalmente. Mas eis o que ninguém te conta. Uma mulher que trai nunca o faz sem deixar sinais. Nunca. Nunca é invisível. Nunca é discreto. E nunca acontece sem que rachaduras se formem primeiro na base. Reserve um momento para absorver isso. Os avisos estão sempre lá, espalhados como pistas. Você simplesmente escolheu ignorá-los. Você disse a si mesmo que ela estava sobrecarregada, que estava exausta, que tudo passaria, que ela precisava de espaço. Mas por trás dessas desculpas, por trás dessa negação sutil, existe um homem que sente, profundamente, no âmago do seu ser. Um homem que pressente que algo está errado, mas ainda não tem forças para dizer em voz alta. E se você já sentiu aquele soco no estômago, aquele medo silencioso de que algo não se encaixa, aquela opressão no peito às 2 da manhã, aquele silêncio em um espaço que antes era preenchido por risos, este vídeo é para você. Porque quando uma mulher é infiel, ela sempre deixa rastros, marcas que você pode seguir, momentos que você reviverá mais tarde, se perguntando como não os viu. Hoje, não vamos suavizar a situação. Hoje, vamos identificar cada um desses sinais de alerta, para que você não os ignore novamente, para que pare de duvidar do seu valor e para que caminhe em direção à clareza em vez da confusão. Vamos começar. Sinal 1. O interesse dela diminui e ela finge que nada está errado. Este sinal de alerta não grita. Ele sussurra. Ele se infiltra lentamente. Você não precisa de um diploma em psicologia para senti-lo. Basta observar o clima. Um dia ela está carinhosa, curiosa, atenta. Ela pergunta sobre o seu dia. Ela sorri quando você entra. Ela estende a mão para você sem motivo aparente. No dia seguinte, é como conversar com uma estranha usando o rosto dela. Ela para de perguntar como foi a reunião. Ela não ri mais de histórias que antes adorava. Ela esquece o aniversário da sua mãe. Ela esquece coisas importantes sobre você. E quando você finalmente diz, tem algo estranho aí, ela joga a culpa em você. Você está exagerando. Estou apenas cansada. Você está sendo insegura. Mas aqui está a verdade, meu amigo. As mulheres não se afastam emocionalmente sem motivo. Elas não se fecham aleatoriamente. Elas se afastam quando seu investimento emocional muda. Para outra pessoa, outra fantasia ou a ideia de fuga e independência. O foco dela não está mais em você. E essa é a primeira rachadura real. Ainda não parece traição. Não soa como traição. Mas é. Porque o distanciamento emocional sempre vem antes da traição física. Segundo sinal, ela começa a esconder pequenas coisas insignificantes. A infidelidade não começa na cama. Essa é a mentira que os filmes nos vendem. Não começa com um beijo ou um quarto de hotel. A verdadeira traição começa com o silêncio. Ela costumava te contar tudo. Até as coisas chatas. O que alguém disse no trabalho. O que ela comeu no almoço. Detalhes aleatórios. Agora é só. Foi um dia longo. E ela desaparece. Sem carinho. Sem histórias. Sem presença. No começo você ignora. Todo mundo tem dias difíceis. Mas aí você percebe que não são só as palavras dela que sumiram. Ela sumiu mesmo. Ela costumava deixar o celular na bancada, desbloqueado, com as notificações aparecendo sem se preocupar. Agora ele está com a tela virada para baixo. Trancado. Sempre na mão dela. Até no chuveiro. Você brinca sobre isso. Ela responde rispidamente. Por que você está fazendo tanto drama? Você não confia em mim? E de repente,
Você é o vilão. Ciumento, controlador, inseguro. Mas não vamos fingir que você não vê o que está acontecendo. Ela está dividindo a vida em duas partes. A versão que fica com você e a versão que está escapando silenciosamente. Uma mulher não precisa ir embora para partir. Às vezes ela fica, mas leva consigo tudo o que importa: sua honestidade, sua alegria, sua lealdade. Seu corpo pode até continuar lá, mas seu coração está arrumando as malas. Ela se torna uma ilusionista. Uma mão te distrai. Está tudo bem. Você só está paranoico. Enquanto a outra esconde o que você não deveria ver. Cortina de fumaça. Manipulação emocional envolta em um sorriso. E se você começar a questionar a sua própria realidade, se perguntar se está exagerando, se sentir culpado por perceber a mudança, é porque a manipulação emocional faz você duvidar do que sabe no fundo. Energia não mente. Esforço não mente. Presença não mente. Quando o coração dela muda, tudo muda junto. A pior parte? Ela vai continuar agindo como se ainda fosse sua, só o suficiente para te manter confuso. Mas na realidade, ela está ensaiando uma nova vida. Uma situação em que você deixa de ser o protagonista. Ela não vai discutir. Ela não vai dar explicações. Ela simplesmente vai desaparecer. E quando você se der conta, ela já estará meio distante, emocionalmente livre, sem responsabilidades. Sinal. 3. A intimidade se esvai, ou se distorce. Um dos sinais mais claros aparece no quarto, ou no que não acontece mais lá. A verdadeira intimidade não é apenas proximidade. É energia, confiança. Duas pessoas se conectando plenamente. Quando uma mulher começa a atrair, essa intimidade muda. E você sente isso antes mesmo de conseguir explicar. Ela pode ficar fria, distante, inalcançável. Tocar em você parece um esforço. Suas mãos parecem estranhas. Sua presença não é mais acolhedora para ela. E você começa a se perguntar: o que eu fiz de errado? Eu mudei? Ela está apenas estressada? Às vezes acontece o contrário. Ela se torna intensa demais, ansiosa demais, apaixonada demais. Ela introduz coisas que nunca existiram antes. E em vez de excitação, você sente confusão. De onde veio isso? Para quem isso foi aprendido? Eis a verdade. Ambos os extremos são sintomas. Porque quando uma mulher trai, ela não está apenas compartilhando seu corpo. Ela está redirecionando a intimidade. E a intimidade, como dinheiro, é limitada. Não pode ser gasta em dois lugares ao mesmo tempo. Então, ou ela se esgota com você, ou se torna exagerada, performática. O sexo se transforma em obrigação, distração, controle de danos ou gerenciamento da culpa. Mas o que raramente retorna é a autenticidade. Você sente isso depois, quando ela se afasta em vez de te abraçar. Quando o silêncio parece mais pesado que a noite. Quando você se sente mais sozinho depois da proximidade do que antes. É como beijar através de um vidro. Parece igual, soa igual, mas é vazio. Isso não é uma fase. É o resíduo da traição. O corpo dela pode estar ao seu lado, mas a mente dela está em outro lugar. O coração dela está entretendo um mundo para o qual você não foi convidado. E essa, meu amigo, é uma das perdas mais cruéis que existem. Sinal 4. O futuro não inclui mais você. Este chega silenciosamente, sem brigas, sem drama. Apenas uma névoa. Ela costumava dizer, quando nós. Agora é quando eu. Quando viajarmos no próximo verão se torna, quero viajar mais. Quando tivermos um lugar juntos, se torna, estou pensando em me mudar. Não são apenas as palavras, é a ausência de uma visão compartilhada. A mudança de nós para eu. E dói porque é sutil, porque ela não anuncia. Ela lentamente te apaga do seu amanhã. Ela fala sobre cura, independência, crescimento, mas nunca com você. Ela não diz, vamos crescer juntos. Ela diz, preciso de espaço, preciso de clareza. E quando você pergunta onde se encaixa nisso tudo, ela parece confusa, como se o pensamento nunca tivesse passado pela cabeça dela. É aí que você percebe. Ela já está planejando a sua saída. Você está apenas esperando o aviso. Você se sente como um fantasma no seu próprio relacionamento porque, na cabeça dela, ela já seguiu em frente.
Ela só ainda não fez as malas. A dura verdade. A traição não é um ato isolado. É um processo. Uma lenta deterioração da conexão. Uma mulher não te trai quando toca em outro homem. Ela te trai no momento em que se desconecta emocionalmente e decide não se reconectar. É aí que começa. No dia em que ela para de tentar. Na noite em que ela para de se virar para você. Na semana em que ela para de te incluir. No mês em que ela começa a procurar em outro lugar, sem nunca te dizer que parou de valorizar o que vocês tinham. Os sinais estão sempre lá. Você só precisa da coragem para enxergá-los e da força para ir embora quando os enxergar. Porque a realidade é a seguinte: quando você permite que alguém ultrapasse seus limites uma vez, você ensina que essa pessoa pode fazer isso de novo. Então, o que você vai fazer? Mantenha-se alerta. Mantenha os pés no chão. Confie na sua intuição. E nunca se diminua por alguém que abandonou a lealdade. Essa dor não se resume à quebra de confiança. Trata-se da morte de um futuro que você estava construindo. Do momento em que nos tornamos eu, e você ficou parado em meio às ruínas, sem saber o que era real. Eis o que você precisa ouvir hoje. Seu esforço foi real. Seu compromisso foi real. Mesmo que a lealdade dela tenha se dissipado em silêncio. Isso também diz respeito a você. Ao que você tolerou, ao que você desculpou, ao que você suportou em nome do amor. Mas chega. Hoje, você escolhe a clareza em vez da confusão. Hoje, você para de justificar a traição de outra pessoa. Hoje, você recupera o seu poder, não odiando-a, mas escolhendo a si mesmo. Você não pode controlar quem te trai, mas você controla o que acontece depois. Se isso fizer sentido para você, comente clareza. E se você já se cansou de correr atrás de quem já foi embora, inscreva-se. Porque neste canal não perseguimos sombras, aprimoramos mentes, não ensinamos como reconquistá-la, ensinamos como nunca mais se perder.